Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 109 e vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulos 15 e 16, e também rezar o Salmo 61. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, clica lá em inscrever-se. E clica no sininho também, porque daí você vai estar inscrito e sua vida toda mudará para melhor. Eu acho, né? Não vou prometer nada, mas vai que... Como eu disse, hoje é o dia 109 e vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulos 15 e 16 e rezar o Salmo 61. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Saul é rejeitado. Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei do seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vou pedir contas a Amaleque do que fez contra Israel, atacando-o quando subia do Egito. Agora vai e ataca-o. Entrega ao extermínio todos os seus pertences e não o perdoes. Mata homens e mulheres, bebês e crianças, touros, ovelhas, camelos e burros. Saul convocou o exército e o passou em revista em Telém. 200.000 de infantaria e 10.000 de cavalaria. Marchou contra as cidades amalecitas e pôs emboscadas no vale. Enviou esta mensagem aos quenitas: Saí do território amalecita e desci. Vós agistes muito bem com os israelitas quando subiam do Egito, e eu não quero misturar-vos com Amaleque. Os quenitas se afastaram dos amalecitas. Saul derrotou os amalecitas desde Évila até Sur, na fronteira do Egito. Capturou vivo Agag, rei de Amaleque, mas passou a fio de espada seu exército. Saul e seu exército perdoaram a vida de Agag, das melhores ovelhas e vacas, do gado gordo, dos cordeiros e de tudo que valia a pena, sem querer exterminá-lo, mas exterminaram o que não valia nada. O Senhor dirigiu a palavra a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul, porque ele se afastou de mim e não cumpre minhas ordens. Samuel entristeceu-se e passou a noite clamando ao Senhor. De manhã madrugou e foi encontrar Saul, mas lhe disseram que tinha ido a Carmel, onde havia erguido uma estela, e depois, dando uma volta, descera a Gilgal. Samuel apresentou-se a Saul, e este lhe disse: O Senhor te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel lhe perguntou: O que são estes balidos que ouço e esses mugidos que escuto? Saul respondeu: Foram trazidos de Amaleque. A tropa deixou com vida as melhores ovelhas e vacas para oferecê-las em sacrifício ao Senhor. O resto foi exterminado. Samuel replicou: Pois deixa-me que te conte o que o Senhor me disse nesta noite. Saul respondeu: Dize-o. Samuel disse: Embora te imagines pequeno, és a cabeça das tribos de Israel, pois o Senhor te nomeou rei de Israel. O Senhor te enviou a esta campanha com ordem de exterminar esses pecadores amalecitas, combatendo até acabar com eles. Por que não obedeceste ao Senhor? Por que te apropriaste dos despojos, fazendo o que o Senhor reprova? Saul replicou: Mas eu obedeci ao Senhor. Fiz a campanha para a qual me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e exterminei os amalecitas. Se dos despojos a tropa pegou ovelhas e vacas, o melhor do que era destinado ao extermínio, ela o fez para oferecê-las em sacrifício ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: O Senhor quer sacrifícios e holocaustos ou quer que lhe obedeçam? Obedecer vale mais que um sacrifício, ser dócil mais que gordura de carneiros. Pecado de adivinhos é a rebeldia, crime de idolatria é a obstinação. Por teres rejeitado o Senhor te rejeita hoje como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, transgredi o mandato de Deus e tua palavra. Tive medo da tropa e lhe dei atenção. Mas agora te peço, perdoa meu pecado, volta comigo e adorarei o Senhor. Samuel respondeu-lhe: Não voltarei contigo,
Por teres rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor te rejeita como rei de Israel. Samuel deu meia volta para ir embora. Saul agarrou-lhe a orla do manto, que se rasgou, e Samuel lhe disse: Hoje o Senhor te arranca o reino e o entrega a outro mais digno do que tu. O campeão de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul lhe disse: Certo, pequei, mas desta vez salva minha honra diante dos conselheiros do povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu faça a adoração ao Senhor teu Deus. Samuel voltou com Saul, e este fez a adoração ao Senhor. Então Samuel ordenou: Aproximai Agag, rei de Amaleque. Agag se aproximou tremendo e disse: Agora se afasta a amargura da morte. Samuel lhe disse: Tua espada deixou muitas mães sem filhos. Entre todas, tua mãe ficará sem filhos. E o esquartejou em Gilgal, na presença do Senhor. Depois voltou a Ramá, e Saul voltou para casa em Gabaá de Saul. Enquanto viveu, Samuel não tornou a ver Saul, mas fez luto por ele, pois o Senhor se arrependera de ter feito Saul rei de Israel. Saul e Davi. Capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: Até quando te lamentarás por Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche de azeite o chifre e vai, sob minha ordem, a Jessé, de Belém, pois escolhi um rei entre os filhos dele. Samuel respondeu: Como posso ir? Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor lhe disse: Leva uma novilha e dize que vais fazer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te indicarei o que terás de fazer. Ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que o Senhor lhe ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos do povoado foram ansiosos ao encontro dele. Vens pacificamente? Respondeu: Sim, venho fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Purificou Jessé e seus filhos, convidando-os ao sacrifício. Ao chegar, viu Eliabe e pensou: Certamente o Senhor tem diante de si o seu ungido. Mas o Senhor lhe disse: Não repares as aparências, nem na sua grande estatura. Eu o rejeito, porque Deus não vê como os homens, que veem a aparência. O Senhor vê o coração. Jessé chamou Abinadab, fazendo-o passar diante de Samuel. E Samuel lhe disse: Também este o Senhor não escolheu. Jessé fez passar Sama, e Samuel disse: Também este o Senhor não escolheu. Jessé fez passar diante de Samuel 7 filhos seus, e Samuel lhe disse: Também estes o Senhor não escolheu. Depois perguntou a Jessé: Acabaram-se os rapazes? Jessé respondeu: Falta o caçula, que está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Tinha cor bonita, olhos formosos e belo aspecto. Então o Senhor disse a Samuel: Vamos, unge-o, porque é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu em meio a seus irmãos. Nesse momento, o Espírito do Senhor invadiu Davi e esteve com ele desse dia em diante. Samuel pôs-se a caminho de Ramá. Davi na corte de Saul. O Espírito do Senhor havia se afastado de Saul, e um mau espírito enviado pelo Senhor o agitava. Seus cortesãos lhe disseram: Eis que um mau espírito te guia. Dá uma ordem, e nós, teus servos, procuraremos alguém que saiba tocar a cítara. Quando o mau espírito te atacar, ele tocará, e tu te sentirás melhor. Saul ordenou: Procurai um bom músico e trazei-o. Então um dos cortesãos disse: Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar e é um rapaz muito valioso. Bom guerreiro, que fala bem, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Jessé com esta ordem: Envia-me teu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé pegou 5 pães, um odre de vinho e um cabrito, e os mandou a Saul por meio de Davi. Davi chegou ao palácio e apresentou-se a Saul. Causou boa impressão ao rei, que o tornou seu escudeiro. Saul mandou este recado a Jessé:
Davi ficará a meu serviço, porque gosto dele. Quando o mau espírito atacava Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Saul sentia-se aliviado e o ataque do mau espírito se afastava dele. Salmo 61. Escuta meu clamor, ó Deus. Atende minha súplica. Dos confins da terra te invoco, de coração abatido. Leva-me a uma rocha inacessível, porque foste meu refúgio, torre forte diante do inimigo. Quero hospedar-me sempre em tua tenda, refugiado ao amparo de tuas asas, pois tu, ó Deus, escutaste meus votos, deste-me a herança dos fiéis ao teu nome. Acrescenta dias aos dias do rei, e seus anos sejam de gerações. Reine sempre na presença de Deus, lealdade e fidelidade lhe façam guarda. E eu tocarei sempre em tua honra, cumprindo meus votos dia a dia. Pai do céu, nós te louvamos e agradecemos. Te damos glória hoje e te honramos por quem tu és e por tudo o que fizeste. Agradecemos não apenas por nos chamar para sermos seus, mas também por ser tão paciente conosco, mesmo em nossa desobediência. Senhor, existem consequências para os nossos pecados, existem consequências quando lhe dizemos não, e ainda assim tu continuas a nos oferecer misericórdia, a nos restaurar, a estar conosco. Em nossa fraqueza, tu és forte. Na nossa falta de fé, tu és fiel. E assim te louvamos, te amamos, te honramos. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória e todo o amor a ti, Senhor. Por Cristo nosso Salvador. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Vamos lá. Lemos 1 Samuel 15:16. E, assim como ontem, tem muita coisa acontecendo. Mais uma vez, vemos o calcanhar de Aquiles de Saul. E você vai ficar cansado de me ouvir dizer isso. Talvez até já esteja. Mas o calcanhar de Aquiles de Saul é que ele se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam dele. E o pecado da vaidade não é só pensar tipo, nossa, olha como eu tô bonito. O pecado da vaidade não necessariamente quer dizer estar obcecado com a própria aparência. A raiz do pecado da vaidade é uma preocupação excessiva com o que as outras pessoas pensam. E sim, precisamos nos preocupar com o que as outras pessoas pensam. Isso, na verdade, é ser gentil, é estar ciente de que existem outras pessoas no mundo, então devemos ser sensíveis ao que elas estão pensando. O pecado da vaidade é estar excessivamente preocupado com o que as outras pessoas pensam. E aqui, mais uma vez, temos o rei Saul, que está indo lutar contra os amalecitas, e ele é instruído muito, muito claramente. Olha, é isso que você precisa fazer. Matar todo mundo, o rei, as pessoas e todos os animais. E o que o rei Saul faz? Sim, ele destrói todas as pessoas, mas ele poupa a vida do rei, o que é estranho, é até interessante pensar por quê. E daí ele pega o melhor do rebanho, pega os melhores animais. E ele usa a desculpa de tipo, vamos sacrificar esses daqui para Deus. E isso aí, nós vimos isso, né, lá no livro de Levítico e nos outros livros que instruem como Deus deve ser adorado. Mas às vezes podemos usar isso como desculpa, dizendo, eu vou dar isso a Deus. Quando ele, na verdade, nos pediu para fazer outra coisa. Às vezes na adoração pegamos o que queremos oferecer, pegamos o que queremos dar e oferecemos isso, em vez de pegar o que Deus nos pediu para fazer e simplesmente fazer. Inclusive, isso acontece várias vezes nas nossas... Bom, pelo menos na minha vida, às vezes está bem claro que Deus está me pedindo para fazer uma coisa, mas é uma coisa que eu não quero fazer. Daí eu me ofereço para fazer várias outras coisas que são difíceis. Por exemplo, não sei, estou tentando lembrar, na quaresma, ou algo assim, no começo da quaresma, onde muitas vezes entramos em um período de oração, jejum e caridade, e Deus diz muito claramente, olha, isso é o que eu quero que você me ofereça nesse período, que sacrifique isso, nessa área específica. E aí eu não quero me sacrificar nessa área específica. Sacrificar, tipo, meu tempo, ou meus recursos, dinheiro, esse tipo de coisa. Então, o que eu faço é fazer um monte de outras coisas bem difíceis para dizer, isso também é bom, né? Tá valendo. Eu sei, Deus, no meu coração, eu sei que você está me pedindo para fazer outra coisa, mas não é o que eu quero fazer, então vou fazer várias outras coisas bem difíceis para ver se compensa. E acredito que isso seja semelhante ao que o rei Saul está fazendo, que o povo de Israel está fazendo. Deus disse a eles, destruam todos os rebanhos, todos os animais. E eles dizem, não. O que vamos fazer é pegar as coisas boas e descartar as ruins, aquelas que não íamos querer de qualquer jeito. Vamos pegar as coisas boas e oferecer a Deus, algumas delas. E aí temos essa passagem incrível de Samuel. Ele diz, o Senhor quer sacrifícios e holocaustos ou quer que lhe obedeçam? Obedecer vale mais que um sacrifício.
ser dócil mais que gordura de carneiros. Isso é tão crítico e tão fundamental para a gente deixar entrar em nossas mentes e em nossos corações, perceber que uma das virtudes principais, uma das ações principais que qualquer um de nós pode fazer é a obediência. Na verdade, se você já estudou alguma das comunidades religiosas ou alguma das vidas dos homens e mulheres que realmente conformaram seus corações e suas vontades ao coração e vontade de Deus, se você estudar essas pessoas, você vai ver que o coração da santidade é muitas vezes obediência. E não é só vou fazer essa coisa incrível, vou fazer essa coisa super santa. Na verdade, muitas vezes a coisa mais santa a se fazer é ter um coração de obediência. O que Deus me pediu para fazer? Eu vou fazer isso. O que Deus me pediu para não fazer? Eu não vou fazer. Tá me entendendo? E é tão importante porque vimos lá o rei Saul que mais uma vez... Bom, não é mais uma vez porque da outra vez ele já perdeu a dinastia, né? Mas agora ele perde o Espírito de Deus como consequência da desobediência. E isso termina em catástrofe, como vamos ver mais para frente. Além disso, temos a cena em que Davi é ungido como rei. Só uma observação rapidinho sobre o jovem Davi sendo ungido. Lembra, Deus disse a Saul por meio de Samuel: o Senhor procurou para si um homem que lhe agrada. E quando Samuel é enviado diante de Jessé e dos filhos de Jessé, ele vê o filho mais velho, e o filho mais velho se parece muito com o rei Saul. Ele é bonito, assim como o rei Saul, ele é alto como o rei Saul, ele parece um rei, assim como o rei Saul parecia um rei. E ainda assim Deus diz a Samuel: não, eu rejeito este aqui porque não repares as aparências, nem na sua grande estatura, porque Deus não vê como os homens, que veem a aparência. O Senhor vê o coração. E isso é tão crítico e importante para todos nós. De novo, quando nos avaliamos, quando nos apresentamos diante do Senhor, posso parecer de uma certa forma, por fora, mas o que o Senhor deseja é aquele coração de obediência. O Senhor deseja um coração igual ao dele. O Senhor deseja que eu deseje. Eu só quero o que Deus quer. Quero escolher o que Deus deseja. E esse é o coração da santidade. E esse é o coração da pessoa que agrada a Deus. É difícil ser assim. É difícil obedecer quando não entendemos. É difícil obedecer quando preferiríamos fazer outras coisas. É difícil ouvir a voz do Senhor e responder. E por isso precisamos da ajuda dele. Na verdade, não é possível fazer isso sem a sua graça. Então rezamos por nós mesmos e rezamos uns pelos outros. Estou rezando por você, por favor. Enquanto continuamos avançando, reze por mim. Essa é uma comunidade incrível de pessoas que continuam a rezar umas pelas outras. Eu sei que você está fazendo isso. E eu reconheço, eu vejo os efeitos das suas orações por mim. E eu fico muito feliz. Espero que você saiba que a minha oração é por você. E espero que esteja ajudando você a dar um passo de cada vez para ter um coração que agrade ao Pai. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.